Você já se perguntou o que realmente acontece depois da morte? Será que existe algo além do que conseguimos ver? Algo que ultrapassa as fronteiras do entendimento humano? E se em vez de luz, túnel e paz, o que esperar se algumas pessoas fosse o oposto disso? Um lugar de trevas, dor e desespero absoluto? Pois prepare-se, porque hoje você vai ouvir 10 histórias reais de pessoas que afirmam, com todas as letras, terem visto o inferno. São relatos que não vêm de filmes nem de lendas antigas. São testemunhos documentados de indivíduos que estiveram entre a vida e a morte e voltaram com lembranças que nenhum ser humano deveria carregar. Tudo começa com Bill Wiese, um corretor de imóveis americano, que viveu o que chama de os 23 minutos mais aterrorizantes de toda a sua vida. Era 1998, quando no meio da madrugada, ele acordou abruptamente e, segundo o próprio relato, foi arrancado de seu corpo e lançado em um lugar que só poderia ser o inferno. Ele descreve ter acordado dentro de uma cela feita de pedras, onde o calor era sufocante e o ar parecia arder dentro dos pulmões. Ao longe ele ouvia gritos, não de uma ou duas pessoas, mas de milhares ecoando em desespero. Quando tentou correr, percebeu que não estava sozinho. Criaturas enormes, com olhos que brilhavam em tons avermelhados e dentes pontiagudos o perseguiam. Ele dizia sentir dor real, como se a pele estivesse queimando, e o cheiro de enxofre era tão forte que quase o fazia desmaiar. Depois de 23 minutos, Bill acordou na cama suando e gritando. Segundo ele, Deus o trouxe de volta para contar ao mundo o que havia visto. Seu livro 23 Minutes in Hell virou um fenômeno, e até hoje ele conta a mesma história, sem mudar uma palavra. Outro caso que chamou a atenção foi o do professor universitário Howard Storm. Ateu convicto, Howard não acreditava em nada além da matéria. Até que em 1985, durante uma viagem à Europa, ele sofreu um colapso intestinal e foi levado às pressas ao hospital. Durante a cirurgia, sentiu sua alma deixar o corpo e ouviu vozes chamando seu nome. Curioso, ele as seguiu. O corredor era escuro e quanto mais ele andava, mais frio e silencioso ficava. De repente, as vozes começaram a rir. Eram risadas frias, zombeteiras. As sombras se aproximaram, o cercaram, empurraram-no, morderam-no. Ele gritou por ajuda, mas ninguém respondeu. Até que, no meio do desespero, ele lembrou de uma única coisa que havia aprendido na infância: o nome de Jesus. Quando o pronunciou, uma luz intensa apareceu e o envolveu completamente, afastando as criaturas. Howard sobreviveu e desde então passou a dedicar sua vida à fé. Ele dizia: o inferno é real. Eu vi e ninguém quer estar lá. O terceiro relato vem de uma enfermeira de Atlanta chamada Mary. Em 2011, durante uma cirurgia, ela sofreu uma reação severa à anestesia e entrou em parada cardíaca por 4 minutos. Nesse intervalo, Mary conta que se viu em um hospital igual ao dela, mas completamente vazio. As luzes piscavam e havia um corredor longo, interminável. De dentro dos quartos, ela ouvia gemidos, correntes e gritos distantes. Ela começou a correr, mas quanto mais corria, mais o corredor se estendia à frente. Até que de um dos quartos uma mulher pálida, sem olhos, apareceu e sussurrou: "Você ainda não pertence a este lugar." Mary acordou naquele instante, com os médicos tentando reanimá-la. Desde então, ela se recusa a entrar em corredores hospitalares sozinha. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado russo chamado Nikolai foi atingido por uma explosão e ficou entre a vida e a morte. Ele relatou que acordou em um campo coberto por cinzas, onde chovia fogo e o chão tremia como se estivesse vivo. Pessoas andavam ao redor em silêncio até que começaram a gritar. Todas estavam queimadas e o céu acima delas era vermelho escuro, como se o sol tivesse morrido. No horizonte, torres negras exalavam fumaça e o ar cheirava a enxofre. Antes que ele se entregasse, ouviu a voz da mãe chamando seu nome. Quando abriu os olhos, estava sendo socorrido pelos companheiros. Ele sobreviveu, mas passou o resto da vida atormentado. Dizia que o inferno não é apenas fogo, é a solidão eterna. Um dos relatos mais chocantes envolve um menino de apenas 8 anos chamado Colin. Em 1992, ele caiu em um lago e se afogou. Os médicos o reanimaram depois de 15 minutos, sem sinais vitais. Quando despertou, disse algo que deixou todos arrepiados: "Eu fui para baixo, tudo estava queimando." O garoto contou ter visto um buraco gigantesco no chão,
com pessoas tentando escalar suas bordas, mas sempre caindo de volta nas chamas. Ele dizia que ouvia vozes pedindo perdão, mas ninguém respondia. Colin cresceu com medo do escuro e até hoje evita falar sobre o que viu. Já no Brasil, uma médium conhecida apenas como Helena afirmou em 2003 que durante uma sessão espiritual entrou em transe profundo e se viu descendo lentamente para um lugar escuro. Ela descreve uma sensação de queda sem fim, ouvindo vozes que gritavam seu nome. Uma delas dizia: "Aqui é o destino dos que brincam com o que não entendem." Quando despertou, estava desidratada, tremendo e em estado de choque. Abandonou completamente a prática espiritual e se converteu. Dizia que não acreditava mais. Em limbos apenas em dois caminhos, luz e escuridão. Outro caso vem do pastor ugandense Kefa Sempanji. Ele sobreviveu a uma execução durante o regime de Idi Amin. Após ser baleado, entrou em parada cardíaca e relatou ter visto um vale cheio de pessoas sem rosto, caminhando lentamente em direção a um abismo. Ele dizia que havia um cheiro de carne queimada e um murmúrio constante, como se milhares de vozes repetissem o mesmo pedido: "Nos tirem daqui." Quando acordou, prometeu dedicar sua vida a salvar almas antes que chegassem ao vale. Até hoje, seu testemunho é citado em igrejas africanas. A história de Jennifer Pérez também impressiona. Jovem e envolvida com drogas e festas, ela sofreu uma overdose e foi declarada morta por 8 minutos. Nesse tempo, diz ter se visto em um tipo de tribunal sombrio, cercada por figuras que a observavam em silêncio. Uma delas, com voz grave, dizia: "Você teve sua chance." O chão se abriu sob seus pés, revelando um oceano de fogo. Lá dentro, ela reconheceu rostos conhecidos. Amigos que já haviam morrido, todos gritando por ajuda. Quando acordou, chorava e pedia perdão. Desde então, Jennifer viaja pelos Estados Unidos contando o que viu e jurando que o inferno é mais real do que qualquer coisa neste mundo. Em outro canto do mundo, um médico suíço, conhecido apenas como Dr. R., sofreu um infarto e relatou uma visão perturbadora. Ele dizia ter entrado em um elevador que descia e nunca parava. A cada andar, o calor aumentava e os gritos ficavam mais altos. Quando as portas finalmente se abriram, ele viu corredores escuros iluminados por chamas distantes e pessoas rastejando em desespero. Uma figura encapuzada se aproximou e disse: "Agora você entende o que negou a vida inteira." Logo em seguida, o elevador subiu violentamente e ele acordou na UTI em choque. E o último relato vem do Brasil. Maria Teresa, uma mulher simples do interior, sofreu uma parada cardíaca após complicações no parto em 1977. Durante a reanimação, ela disse ter sido puxada para um rio de fogo, onde vozes familiares gritavam por ajuda. Ela reconheceu o rosto do próprio pai entre as almas. Tentou nadar para longe, mas uma força a arrastava de volta. Quando tudo parecia perdido, ouviu uma voz suave dizendo: "Você ainda tem uma missão." E então acordou. Maria viveu mais 40 anos e contou essa história incontáveis vezes. Nunca mudou um detalhe sequer. Apesar das diferenças de cultura, religião, idade e época, há algo que une todos esses relatos. O lugar para onde foram era sempre escuro, quente, cheio de dor, gritos e desespero. Um lugar sem esperança. Para alguns, isso pode ser apenas o cérebro reagindo à falta de oxigênio. Para outros é um aviso, uma lembrança de que o mal pode ser tão real quanto o bem. A ciência explica como alucinação. Mas essas pessoas juram, não foi sonho, não foi delírio. Elas sentiram dor, medo e consciência total. E talvez tenham vislumbrado o destino daqueles que realmente perdem a luz. Então eu te pergunto, e se o inferno existir? E se o que essas pessoas viram for apenas um fragmento de algo muito maior, muito mais terrível, que está além da nossa compreensão? Pode ser que nunca saibamos a resposta. E talvez seja melhor assim. Se você chegou até aqui e ficou arrepiado com essas histórias, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a trazer mais vídeos como este.